Voltei, gente, para a nossa terceira e última aula, que é a aula de ciências, certo? E para a nossa aula de ciências, vocês irão pegar aí o livro de vocês na página 11. Então, a gente já vem estudando bastante sobre os astros do sistema solar, que são os corpos celestes. Tudo que a gente vê no espaço é astro. E hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre a Lua. A Lua é o satélite natural da Terra, ou seja, é um astro que gira ao redor do nosso planeta. Para dar uma volta completa, chamado ciclo lunar, ela demora aproximadamente 29 dias. Então, gente, os satélites são aqueles corpos que ficam girando ao redor do planeta. Então, existem os satélites naturais e existem os satélites artificiais. O satélite natural da Terra é a Lua, porque a Lua não foi criada pelo homem, por isso que ela é natural. A Lua é o satélite natural porque ela fica girando ao redor da Terra. Mas também existem os satélites artificiais, que são aqueles que são criados pelo homem, aqueles satélites que são mandados para o espaço, que ficam observando, captando informações que vêm do espaço. Então, a Lua é o satélite natural, porque ela fica girando ao redor do nosso planeta, que é a Terra. E para dar uma volta completa ao redor da Terra, a Lua demora 29 dias, ou seja, ela demora 29 dias para arrodear toda a Terra, para dar uma volta. Se você costuma observar a Lua no céu, deve ter percebido que a aparência dela se modifica dia a dia. Então, como vocês já devem ter percebido, todos os dias que a gente olha para o céu, a gente vê a Lua um pouquinho diferente. A aparência dela muda. Isso ocorre porque à medida que a Lua gira em volta da Terra, ora vemos toda a face dela que está iluminada pelo Sol naquele momento, ora vemos apenas parte dela iluminada. Quando a face voltada para nós está na escuridão, não a enxergamos. Então, olha, preste atenção, gente. Quando a gente olha para o céu, que a gente vê a Lua bem grande, então quer dizer que toda a face dela está sendo iluminada pelo Sol. Por isso que a gente consegue ver ela bem grande lá no céu, porque ela está toda iluminada pelo Sol. Mas quando a gente consegue ver só um pedacinho da Lua, então quer dizer que só aquela parte dela está sendo iluminada pelo Sol, a outra está escura. Então, a Lua, ela é do mesmo tamanho sempre, mas do jeito que a gente vê, vai ser à medida que o Sol, da posição que ela está em relação ao Sol e à Terra e recebendo os raios solares. O aspecto da Lua no céu denomina-se fase da Lua. As mudanças de fase da Lua ocorrem continuamente. As principais fases da Lua são cheia, minguante, nova e crescente. Então, essas são as 4 principais fases da Lua, ou seja, as fases são os modos como a gente consegue ver a Lua. Primeira é a Lua cheia, que é quando a gente consegue ver toda a face da Lua iluminada pelo Sol, que é essa que vocês estão observando aqui. Ó. Então, essa daí é toda a face iluminada pelo Sol. Então, a gente chama de Lua cheia. Depois vem a Lua minguante, ou seja, a Lua cheia, ela vai como se ela fosse diminuindo, A gente chama Lua minguante, que é quando a gente consegue ver apenas uma parte dela lá no céu, apenas uma parte dela está iluminada pelo Sol. Depois vem a Lua crescente. A Lua crescente é quando ela vai crescendo, que é essa fase que vocês estão observando aqui na terceira imagem. É a Lua que a gente chama crescente. E a Lua nova é a Lua quando está
toda escura, ela não está recebendo nenhum raio do sol, por isso que a gente não consegue vê-la durante a noite. Então, quando é à noite que a gente não consegue ver a lua no céu, é porque a face dela não está iluminada pelo sol, a gente não está vendo. Então, a gente chama essa fase de lua nova, porque a gente não consegue vê-la no céu, certo? Aí tem aí uma atividade para vocês realizarem. Façam uma pesquisa com as pessoas de sua casa. Pergunte a elas qual fase da lua preferem e por quê. Pergunte também se elas conhecem alguma história ou música relacionada com a lua ou com outro astro celeste. Escreva em seu caderno ou grave as respostas e leve-as para mostrar ao professor e aos colegas. Então, como é que vocês vão realizar essa atividade? Vocês vão pegar o caderno de ciências de vocês, certo? Aí vocês vão colocar a atividade da página 11. Vão colocar a pessoa que você está perguntando. Por exemplo, você vai perguntar para sua mãe. Então, você coloca lá o nome de sua mãe. Você bota assim, nome da entrevistada. Aí, coloca o nome de sua mãe. Aí, você vai perguntar a ela se ela conhece qual fase da lua que ela prefere. Aí, você vai colocar lá a fase da lua que ela prefere. Ela prefere qual fase da lua, você vai colocar. Você vai perguntar também se ela conhece alguma história ou música relacionada à lua. E você vai colocar todas essas respostas dela no caderno, vai tirar a foto e vai postar no grupo, certo? Quando vocês tirarem a foto e postarem no grupo, aí eu vou olhar e vou fazer a correção. Lembrando, gente, que quando vocês terminarem de fazer essas atividades de português, matemática e ciências, eu vou postar uma tarefa de casa, ou seja, eu vou postar uma foto de uma tarefa de casa, uma de português e uma de matemática, para vocês realizarem, certo? Aí eu vou postar a tarefa e vocês irão fazer. Eu vou postar a foto da tarefa para vocês realizarem. Uma de português e a outra de ciência, certo? Eu disse matemática, mas é ciência. Eu vou postar uma tarefa para vocês realizarem no caderno. Uma de português e uma de ciência, certo? Então, espero que vocês realizem. E aqui eu vou me despedindo de vocês. Tenham um ótimo final de tarde e até amanhã, se Deus quiser.